Nem todo beijo é sinal de amor. Nem todo aquele que te nega é teu inimigo. Ouvindo essa frase nessa semana, me fez pensar e entender um pouco sobre a vida de Judas e a vida de Pedro. Judas, beijando o Senhor, lhe desejava o mal. Pedro, negando, o seguia, o amava e queria ser seu discípulo e fazer a vontade do Senhor. O que difere Pedro de Judas é o coração, é a capacidade de se arrepender, é a capacidade de ver o erro e voltar atrás. Judas planejou tudo aquilo, vendeu o Senhor por 30 moedas, que era o preço de um escravo não saudável daquela época. E Judas não deixou nenhum legado. O nome Judas significa louvor e ninguém hoje em dia coloca o nome dos seus filhos de Judas. Pelo contrário, Pedro, aquele que negou, que se arrependeu. Nós temos algumas lições a aprender na vida desses dois discípulos, porque Judas sentiu remorso, Pedro se arrependeu. E você talvez pense, mas qual é a diferença? O remorso em Judas gerou culpa, ele nem usou aquelas moedas, ele se matou no final de tanta culpa, gerou tristeza, mas ele não se arrependeu. Pelo contrário, Pedro, na sua fraqueza, no seu medo, no momento em que ele enfrentava pessoal, né, que era um homem muito explosivo, de altos e baixos, mas ele se arrependeu. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. A tristeza de Judas gerou remorso. Jesus ainda tentou, de alguma maneira, abordar Judas para ele ter um espaço para ver se ele se arrependia, mas mesmo assim ele não se arrependeu. E é muito importante nós meditarmos sobre esses dois discípulos, sobre esses dois exemplos na Bíblia, porque de repente eu ou você, né, poderemos em algum momento na vida estar numa situação desses dois. Porque Judas andou com o mestre, Judas andou com o Senhor, Judas viu milagres, Judas era um homem inteligente que administrava as finanças do ministério de Jesus, um homem de uma boa formação, mas Judas se deixou levar pela ganância, pelo dinheiro. Em algum momento ele se desviou do propósito de que está ali servindo o Senhor. E algo interessante a gente aprende. Quando Jesus está lá falando sobre que alguém iria lhe trair, desculpa. O que Judas fala? Mestre, sou eu. Todos os outros discípulos disseram assim, por acaso sou eu, Senhor? E aqui fica muito claro o relacionamento de Judas com o Senhor. Ele só ouvia como mestre, ele não tinha como Senhor. Porque ele foi o único que disse, mestre, sou eu que vai te trair? E ele sabia, porque ele já tinha feito. Então é importante a gente prestar atenção, porque quantas pessoas estão dentro da igreja enganadas, convencidas por um evangelho, que é mais um estudo na sua mente, que não é uma revelação do Senhor. Quantos estão pregando à frente das igrejas? Porque o fato de estar à frente de uma igreja não quer dizer que você tem relacionamento com Deus. Às vezes você é um coach espiritual. Mas esse vídeo, o meu propósito é trazer uma abordagem para nós. Até que ponto nós estamos seguindo o Senhor? Até que ponto nós estamos vivenciando essa palavra? Ou é apenas teoria? Ou a gente é mais um Judas no ministério de Jesus? Porque se a gente não vigiar, o mal vai entrando no coração, vai disseminando e nós tornamos pessoas que nem nós mesmos reconhecemos no final. É muito importante a gente observar, porque se a gente, a Valnice falava uma frase que eu gosto muito, ela disse, dê vazão à sua carne e nem você vai se reconhecer depois. É possível começar no espírito e acabar na carne. Então que fique esse pensamento. Judas andava com o Senhor, Judas via milagres, via coisas tremendas que o Senhor fazia, acompanhou, teve o mestre dos mestres em frente dele e mesmo assim não se transformou. Porque é preciso um coração que se arrepende. Falando de Pedro, Pedro negou o Senhor, mas um momento de fraqueza, um momento de precipitação. O Pedro representa a nossa humanidade.
Eu, particularmente, eu tenho um certo receio de pessoas muito calminhas. Pra ser sincera, eu gosto mais do estilo Pedro, porque o Pedro, ele revela quem ele é. Ele é explosivo, ele revela a nossa humanidade, altos e baixos. Um dia vai, Senhor, eu vou andar sobre as águas, e no mesmo instante ele tira os olhos do Senhor e afunda. E ele, tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Salvador. Ele teve revelações tremendas, era um homem que entendia das coisas espirituais, tinha visão espiritual. Mas ao mesmo tempo, as emoções dele eram precipitadas, ele falava sem pensar tantas vezes. E ele negou o Senhor, algo feio, negou o Senhor 3 vezes, mas o Senhor foi ao alcance de Pedro. E a diferença aqui que eu quero chamar a atenção, mesmo nos seus defeitos, Pedro tinha uma qualidade que o fez ser um grande discípulo, um grande apóstolo. Pedro, quando no Pentecostes, quando Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. A sombra de Pedro curava. Ele se tornou um grande homem, um homem de Deus, um discípulo que fez obras tremendas no seu ministério. Mas sabe o que aconteceu no coração de Pedro? Mesmo na sua impetuosidade, mesmo nos seus altos e baixos, mesmo nos seus momentos de fraqueza, de negação, ele se arrependia. E é esse o objetivo desse vídeo. É nos trazer a consciência que nós podemos errar sim. Eu sou uma pessoa que eu também, né, eu sou muito falante, eu costumo dizer que eu sou meio Pedro. E às vezes eu falo coisas, Senhor, seria tão bom se eu tivesse ficado calado. E é um desafio para mim. Eu sou muito brincalhona e às vezes eu falo mais que todo mundo. E eu tenho orado isso há anos na minha vida. Mas sabe o que eu descobri? Que Deus use o meu temperamento, não os meus erros, porque os nossos erros, né, somos nós que vamos aprender com eles, mas o meu temperamento, assim, a minha maneira expressiva, assim, de ser alegre, às vezes traz cura para as pessoas. Então, não se questione tanto se você às vezes errou, se às vezes você se precipitou falando o que não devia. Reconheça o erro, levante a cabeça e vá à frente. Porque Pedro, é interessante que na ressurreição de Jesus, Jesus fala assim, quando as mulheres chegam para retirar a pedra que já estavam fora, um anjo estava ali e disse, vai lá e avisa os discípulos. E Pedro? Sabe por que Jesus falou, e Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro já não se incluía mais os discípulos. Ele não sentia pertencente mais porque ele havia negado o Senhor. Mas o Senhor viu em Pedro um coração. O Senhor viu o arrependimento de Pedro, a angústia de Pedro, e para todo o nosso pecado, para todo o nosso erro, há uma graça estendida do Senhor na nossa vida. Quero te convidar nessa tarde, nessa manhã, depende da hora que você está ouvindo esse vídeo. Se você errou, se você foi um líder na casa do Senhor, às vezes cometeu um adultério, às vezes errou de qualquer forma com as ovelhas do seu ministério, às vezes você recuou em algo que era para ter feito, o Senhor nos chama nesse dia para voltar. O Senhor nos convida para voltar a fazer a obra dele, a obra que ele te chamou para fazer. É muito simples, é só arrepender. É só o querer voltar à posição inicial, porque para todo erro nosso existe uma graça estendida. Os braços do Senhor estão abertos. Isaías fala que não é surdo o seu ouvido e nem a sua mão é encolhida para que não possa nos abençoar. Ele está atento ao nosso clamor. E muitas vezes os seus erros, Deus vai usar isso para tratar na sua vida, na minha vida. Deus vai permitir Judas no processo da nossa vida. Tem uma imagem aí que diz, não fale tanto dos seus planos. Realmente não é bom falar, até mesmo que muita gente nem vai concluir, fica aquela coisa falada, não feita. Mas o Judas que por um acaso vier no seu caminho, Deus vai transformar isso em bênção. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. José, ao contar os seus sonhos, seus irmãos sendo usados pelo inimigo, para traí-lo, para jogá-lo num buraco, acabou redundando em bênção. Então virão Judas na nossa vida. Pessoas que vão muitas vezes nos ferir, nos trair, nos
nos fazer mal de alguma maneira. Mas Deus vai usar isso. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E quem vai usar são pessoas próximas. Mas eu quero te levantar nesse momento. Você se sente inapropriado, você se sente ultrapassado, você se sente esquecido. Eu quero que você concentre nesse verso. Vai lá e diga para os discípulos e a Pedro, porque eu tenho um propósito na vida do Pedro. O Pedro se tornou um grande homem e o Pedro representa a mim e a você. Nos nossos momentos de fraqueza, nos momentos que às vezes nós negamos o Senhor de uma maneira sutil, não em público como Pedro fez, mas às vezes em coisas sutis no dia a dia, no nosso comportamento, no nosso caráter. Mas há uma mão estendida para você hoje. O Senhor nos convida a voltar, a fazer, a cumprir o propósito. Porque a sombra dele curava. Chegou um momento que ele se chegou diante do Senhor, ele se refez, o Senhor estendeu a mão, a graça, e ele se levantou mais uma vez. Aquela negação não foi o fim da vida dele, foi uma falha, mas foi, depois disso, foi um novo começo. Um grande discípulo, um grande apóstolo se levantou. E eu quero dizer para você, o nome desse vídeo é a escola de Judas e a escola de Pedro. O que nós aprendemos de cada um. A sombra de Pedro curava. Algo tremendo foi feito através daquele homem. Não permita que a sua falha te sucumba. Não levante a cabeça. Se muitas vezes você tem se deixado levar, o diabo tem acusado, não, você não é capaz, olha o seu jeito, você não tem capacidade para fazer isso ou aquilo. Não é esse o pensamento do Senhor para você. A palavra de Deus diz que Ele tem pensamentos bons para você e para mim. Ele tem pensamentos de prosperidade para nos dar um futuro, para nos dar paz, para nos fazer prosperar. E que nesse dia o Senhor possa ter falado ao seu coração, que você possa abrir o seu coração para o Senhor e retomar aquilo, o propósito do Senhor na sua vida, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Porque esse é o objetivo. Deus não procura pessoas perfeitas, não. Quem é perfeito está no céu. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós está aperfeiçoando dia após dia até a estatura do varão perfeito. Não espere estar perfeito para voltar para o Senhor. Seja qual for o erro do passado, esse dia é um dia de voltar à casa do Pai. É um dia de restauração, porque a vida de Pedro foi restaurada. O ministério foi restaurado. O chamado do Senhor é: venha a mim. Venha a mim, cansado, sobrecarregado, em pecado, venha a mim. Porque há vida no sangue, a purificação no sangue. Se arrependa da sua conduta e volte para a casa do Pai. Porque grandes coisas Ele fará através de nós. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.